nós somos irmãs e esse canal é super divertido, com temas bem diferenciados. É isso aí, a gente vai falar sobre relacionamentos, vamos falar sobre dieta, bem importante. Que nunca começa. Aquela dieta que a gente nunca começa, o que começa dura 3 dias e depois, ó. Outra coisa que a gente ama e tem muita mania, papelaria, Livros, canetinhas, livros, séries, músicas, manias. É muito tema legal. E hoje a gente escolheu um bem especial, que a gente ama, que é os anos 80, né? Isso, faz parte Da nossa infância. E por falar em infância, vamos começar falando sobre desenho animado. Ai, adoro. Ai, eu adoro muitos desenhos animados dos anos 80. Agora, o que me marcou foram os Smurfs. Meu desenho assim, preferido que eu assisto, na verdade, até hoje, lá dos anos 80, é Scooby-Doo. Ai, Scooby-Doo. Ah, gente, Gosto são muitos desenhos. maravilhosos. Caverna do Dragão, que eu Caverna do amo. Dragão, E já e tem teve um essa comercial, polêmica aí da propaganda, que todo mundo pensava que era o filme. Eu fiquei louca que fosse filme, mas alguém infelizmente bem que ainda poderia não. fazer, Um né? dia, quem sabe? Então, gente, Smurfs, pra quem não é da nossa época, é uma aldeiazinha cheia, é duende aquilo. Por aí. Eu não sei dizer o que é, mas são Os bonequinhos azuis. Aí tinha Smurfette, que era a única menininha. Toda menina queria ser Smurfette. E a Smurfette da nossa época era a nossa prima Paula. Nosso pai chamava ela de Smurfette. É verdade. E o Scooby-Doo, a cara dela, né? Eu adoro temas policiais e acho que por suspense. isso que eu me identifico tanto com esse desenho, né? Sempre gostei, tentei descobrir quem era ali o vilão da É historinha. verdade. E Caverna do Dragão também. Super. E tem aqueles que, se a gente falar aqui, eu acho que ninguém vai saber. Lembra daquele das menininhas, acho que era... que tinha aquela... Bianca, parecia lembra, Turma da Pesada. Turma da Pesada, Lembra. era um desenho Não, era bacanérrimo. muito massa, porque ela tomava banho numa banheira imensa e saía bolinhas de sabão com morango dentro. Ela Isso aí, estourava. uma galerinha riquinha. É tua cara também. Bem bacana. E de série dos anos 80, da minha infância, que muito marcou, foi Vicky. Lembra? Vicky, ai, massa. A Vicky me marcou muito, a gente sempre se reunia pra assistir. E lembra de Alf, o É Teimoso? Não gostava não. Eu gostava. Gostava de Vicky. Vicky era ótimo. Tinha o irmão, né, dela. Não, eu nem lembro. Vocês nem lembram, porque eu não gostava mesmo. De Vicky? Não. Não, de Vicky que eu tô falando. Sim, ela era uma robô. Tinha o irmão, tinha o dono, que era um rapazinho, que era o irmão dela. Eu não me lembro direito da história, se é o pai que tinha construído. Foi isso? Foi. Agora, programa nenhum barrou, acho que para a maioria das crianças da época, o show da Xuxa. E nós, posso falar, a gente fazia o show da Xuxa. O nosso grupo era as Xuxetes, a gente se apresentava nas festinhas, ou então as fotos aí, se tiver. A gente ganhava até um cachê. Era cobrado cachê, a gente tinha a botinha. No início não tinha o chapéu, né? Era. A gente usava uns lacinhos e depois a gente foi melhorando. Teve processo seletivo pra ver quem ia ser a Xuxa, né? Foi que eu concorri lá pra ser a Xuxa com a loirinha que tinha lá no bloco, mas não falar os nomes, né? E aí eu ganhei. Eu não era na época tão loira, ela era bem mais loira que eu, só que pela desenvoltura, né? Dançando, enfim. Eu me lembro que eu não fui paquita logo de início, eu era muito criança, eu tinha 7 anos. Eu entrei na nova geração que já tinha o chapéu, a geração mais sofisticada, né? Isso aí. Fui substituta, eu era Rosana. Inclusive, falando em cantora da época, era meu sonho, era ser Rosana. Inclusive, eu tenho uma trela que eu fiz na época, que eu queria muito ter o cabelo feito de Rosana. E meu cabelo era sempre preto e sempre foi liso. E um belo dia, pedi a meu pai e minha mãe para cortar. Eles, não sei o que, porque o cabelo é bem diferente, bem arrepiado. E eu fui no banheiro, levantei, fiz aquele pitozinho, meti a tesoura e fiquei igual a Chitãozinho e Chororó. Foi. Linda! Eu passei uma boa época
cópia sósia de Júnior, do Sandy Júnior. Verdade. Horrível. E os anos 80 marcou muito também os brinquedos. Nossa. A gente brincava muito, né, com os nossos Chuquinhas. primos. A gente tinha as chuquinhas, que No eram de final de semana bebezinhos também, né? A gente pequenininhos. brincava muito com os primos, que sempre levavam brinquedos que a gente compartilhava um com os Verdade. outros. Mas a Chuquinha, acho que foi o brinquedo que a gente mais desejou. Eu desejei muito a Barbie e eu ganhei de presente do meu padrinho, a minha primeira Barbie. Foi um momento inesquecível pra mim. A Barbie era um sonho. Naquela época não era tão acessível como hoje, que nem é tanto, né? É. Mas era muito mais difícil de ter. Agora eu me lembro de uma boneca que era o sonho dela, que eu destruí a boneca. Como sempre. Destruía todos os meus brinquedos quando eu ia passar as férias na casa das primas. Porque ninguém me chamava pra passar as férias na casa das Porque ela era primas. uma menina assim super comportada. Era um docinho. Quem vê hoje em dia, né, a situação se inverteu. Eu sou mais quieta e ela é mais agitada. Mas quando eu era criança, eu era realmente uma pestinha. E ela tinha uma ganha-neném. Essa boneca era Linda. Porque na época, assim como fala o Whindersson Nunes, só tinha dois tipos de boneca. Do pobre, né? A boneca que fecha o olho e a boneca que não fecha o olho. A Minerva, né? Minerva, nossa, eu Era a lembro. Minerva. E quando surgiu esses brinquedos mais modernos, que já era da nossa época, aí surgiu a ganha-neném. A ganha-neném, ela vinha com a barriga. Isso. Dentro era oco e vinha um bebezinho. Então você podia optar. Ou ela numa fase gestante virava a barriga e o bebê dentro. Ou quando ela tirava o bebê, invertia a barriga. Vou colocar uma foto E ela também. tinha um canguruzinho, né, pra colocar o não bebezinho. Quando ela tava com o bebê, colocava ele no canguruzinho. Eu me lembro que, Oh, que tu mentira. ganhasse no Amigo Secreto do Natal. Foi no Natal, na Nosso tio Zezo. E ela vinha um cabelinho loirinho assim, chanelzinho. Só que, como bonecas de fábrica vinham com algumas alterações, ela tinha alguns fios maiores. Ela usava, deixava no plástico, toda zelosa. E eu cismada com aqueles fios, meti a tesoura. Quando eu cheguei, encontrei lá a obra de arte. Porque a minha intenção era só deixar o cabelinho normal, assim, certinho. Mas eu cortava e cada vez mais ia ficando Mas pior. na verdade, minha gente, olha, a gente tem tanta história pra contar das boas intenções dessa menina que ela trelava. De roupa, Se você é de roupa, bolsa. ela destruía minhas calças, a gente já adolescente. Ela cortava a calça, Pintava, fazia um negócio desbotado, colocava umas customizava, pedras, como se coisas fosse assim. carnaval. Que não tem nada a ver com... Quer dizer, na verdade, não tinha nada a ver com o meu estilo na época, toda certinha. E ela destruía minha calça quando eu chegava. Não, mas porque minha intenção era deixar bem bonita. Eu Vê lembro- se tu gostou. Eu lembro de uma odiei. moda que era uma bolsa baguete, que a alça era bem curtinha, ela ficava praticamente embaixo do sovaco. Aí ela tinha uma bolsa que era muito parecida, só que a alça era grande, porque nos anos 80 as bolsas eram mais tiracolo. E eu fui e cortei a alça da bolsa, encurtei, eu disse, tá na moda. Eu acho que eu queria ser estilista, Desde designer, alguma coisa assim. Ela já tava no sangue. Mas além de brinquedo, Músicas. música dos anos... Nossa, Ai, músicas trem da maravilhosas. alegria. Lembra que a gente ia dançar música lenta nas Eita. festas, aí deixava tudo escurinho. Na época dos nossos pais era bailinho, né? A gente não pegou bailinho ainda não. Tá, eu Não lembro tinha disso esse nome não. Mas a gente ia para as festas que tinha o momento que todo mundo esperava, aquela expectativa. Ai, de que horas vai começar a música lenta? Aí escurecia o ambiente, tinha poucas luzes e a gente só ficava esperando alguém chamar a gente pra dançar. Músicas internacionais. Nessa época, Whitney eu só peguei Houston. um pouquinho dessa época. Aí eu dancei muito. Que eu morria de vontade de crescer pra que eu pudesse dançar com os meninos, mas eu era muito criança. Eu me lembro dos 15 anos de Patrícia. Bem Na época do perfume Free. O Nossa. Free era o perfume do momento, nos anos 80. Do boyzinho que deu meu primeiro beijo. Era nas festas de 15 anos, sempre tinha aquelas músicas que a gente chamava, como era? House.
Era as músicas você do tinha o momento. mesmo passinho, que era um passinho que fazia assim. É. Né? Eu lembro. Assim. Girava os braços. Assim. Passo decorado. Era o homem. Era Não, e... assim, era massa, pô. Dá vontade de, assim, As eu queria roupas- muito voltar no tempo. Muito, muito mesmo. Olha as roupas dos anos 80. A novela, eu não assisto essa novela que tá passando agora, dos anos 80, mas não tá fiel aos anos 80 não. Gente, era muito brega. Eram umas calças fluo, assim, bem colorida, com short e jeans por cima, um cinto de plástico, a blusa de outra cor colorida, new wave. Nossa. Eram os cabelos com gel e glitter. Vários acessórios de plástico, tudo plástico, muito plástico na época. Mas Bota. fala aí, tua novela preferida dos anos 80? Ai, A minha era Top Model. Nossa. eita, Top Amo essa Model. novela. Eu não sei Tu te não dizer, lembra? eu acho que eu não lembro. Mulheres de Areia. Que Rei Sou Eu. Isso Que Rei Sou Eu, eu achava massa Que Rei Sou Eu. Vamp! Foi 80? Vamp era 80? Acho que 90. Não lembro. Não lembro. Só sei que Não lembro. Vamp e Vamp Que era Rei Sou Eu. bacana. Mas Vamp, com certeza, foi a novela que eu não esqueço de jeito, eu adorava Vamp. E o som dos anos 80 da gente, com certeza, era Dominó. Eita, Dominó, Manequim, né? É. Muito bom. Era. Um dia desse eu tava ouvindo, eu coloquei mesmo no YouTube, quero ouvir Dominó. Voltei na época mesmo e assim, Eita, dá aquela sensação boa, coisa gostosa. Tinha até um grupo de meninos que dançavam dominó e a gente era Isso. apaixonada por É, esses meninos. loucas. E eles super mais velhos que a gente. Outro programa massa que tinha nos anos 80 que a gente não perdia era os Trapalhões. Programa Dia de e domingo aquele à Viva a noite. Noite. Viva a Viva a Noite. Noite. Corrida Maluca, dia de Eita, domingo. É, aquela Porta dos Desesperados de Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, é. A Porta da Esperança da vez. Ó. Ah, é Silvio muita coisa Santos. legal. Se você a É. gente vê até hoje. É, anos 80, assim, de verdade, eu fiz até uma tatuagem em homenagem aos anos 80, porque eu queria ter colocado anos 80, mas acabei escolhendo um ano que foi na época em que A transição. foi a de- gente, de 80 para 90, que também foi outra década que iniciou bem bacana com... Assim, sendo bem sincera, minha gente, as músicas, os filmes, os desenhos, os programas, pra mim, preferidos, estão todos lá atrás. Nos anos 80 É. para anos 90. O show da Xuxa, o sonho, acho que de toda menina, é ou ser Isso. Paquita ou subir naquela nave. Isso, e a gente chegou aí, há 2 anos atrás, num show que Xuxa veio foi, fazer aqui em o Recife. Xuxa. O Xuxa, nós fomos, e assim, enquanto muitas pessoas se tornaram fãs de Xuxa na versão que ela é hoje, nós fomos como fãs desde aquela No início da época. carreira dela E mesmo. quando a nave desceu, É. a lágrima desceu Foi, junto. desceu junto. Foi muita muito grande. emoção de poder voltar no tempo de verdade. Foi mesmo. Os anos 80 foi um Só marco. saudade, só É, saudade dos anos maravilhoso. 80. A gente tinha uma vida. Não era uma vida muito fácil. Meu pai educou a gente foi. com. Com Criou a gente com sacrifício, né? sacrifício. A gente não nós tinha nada duas e muito mais um fácil, irmão. brinquedos, enfim. Mas É a gente verdade. dava super valor a tudo que a gente tinha. É. Ele ensinou a gente a dar valor a tudo que a gente ia conquistando, tudo que ele ia Zelar, proporcionando pra repassar. gente, exatamente. Porque a gente aprendeu com ele que nada vem fácil. Verdade. E eu lembro quando a gente ganhou a bota da Xuxa, nossa, a gente chorou pra caramba. Foi a muito bota da bom. Xuxa e uma que eu não lembro o nome na época, era tipo a Melicinha. Que vinha com a pochete, né? Que a Ah, pochete sim. voltou, é uma releitura dos anos 80. Verdade. E a gente tinha um sonho de ganhar essa Melicinha, acompanhava com a pochete, ela era transparente, cheia de glitter, um cheirinho maravilhoso. Era muito, muito bom. Papel de carta, a Eita, gente papel tinha, de colecionava, carta. trocava. Hoje eu até tava falando com uma amiga minha um dia desse. Aí ela comentou, né? Qual é a graça? Carol, beijo pra você. Qual é a graça que tinha a gente era ter aqueles massa, papéis? massa. Era bacana demais. E a gente Principalmente- trocava os papéis. principalmente quando era perfumado. Aí Eita, aquela- da Moranguinho, que tinha uma amiga da gente, Cacá.
que ela tinha só as coleções de papel de carta da Moranguinho, um cheiro maravilhoso. Beijo, Cacá, também. Beijo, Cacá. Saudades. E, gente, cinema era uma coisa muito difícil também. E o primeiro filme que eu assisti no cinema, nunca esqueço, foi Super Xuxa contra Baixo Astral. Até hoje eu assisto com minha filha, bem bobinho, mas pense no filme legal, não é, mãe? Legal, super legal. Mas, assim, filme dos anos 80, preferido pra mim, Goonies. Goonies, com certeza. Não, dos anos 80 não. É sim, final dos anos 80. Não lembro. Eu sei que De Volta para o Futuro, pra mim, nenhum barra. E foi de 84. De Volta para o Futuro. Bem bacana também. Enfim, gente, se a gente for falar dos anos 80 aqui, tem muita coisa. assunto, Mas então... eu me lembro do brinquedo que eu nunca tive, até teve no Facebook. Qual o brinquedo da sua infância que você não teve, que gostaria muito? Era aquele que tinha uma cabeça com um cabelinho pra fazer a maquiagem e o penteado. E eu queria ter aquele pogobol. Você ficava pulando ali. Eu não tive. Brinquei das minhas primas, mas eu não cheguei a ter. Bom, a gente vai ficando por aqui, porque senão a gente vai falar e vai se estender muito. Muito. A gente tem muito assunto bacana que você vai se identificar ou que você vai acabar conhecendo, né? Porque a gente tá trazendo que não é da época. No caso do tema de hoje, mas daqui pra frente assuntos que você com certeza vai se identificar. Não percam, viu, gente? Ativem o sininho para as notificações. E dá um like aí. Beijo, fiquem Tchau, com Deus. até a próxima.